Aleluia. Deus faz presente nesse lugar, amém? Aleluia. Eu estava ali falando com Deus ali, pensando, falei, nossa Deus, eu planejei começar esse momento com uma oração, que eu acho que até a primeira que está ali, declarando, né, profeticamente que os céus estejam abertos neste lugar e que toda distração que caia por terra, que todo som do reino, né, invada este lugar e que toda resistência espiritual se dobre diante da presença de Deus. Esse foi meu plano, porém, isso já aconteceu neste lugar, amém? Esse lugar já está cheio com a tua glória, papai. Nós já podemos sentir a tua presença nesse lugar, Deus. Sabemos que tu já se faz presente aqui, Senhor. Aleluia. E não é somente porque nós cremos pela fé, Deus, mas é porque podemos sentir a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, papai. Obrigada. Obrigada, Senhor. Gratidão pela tua santa, gloriosa presença neste lugar, nessa noite, Deus. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu morar em nós. E nessa noite nos dar a honra da tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia. E eu anotei, este seminário não é só um evento. Este é uma plataforma espiritual de ativação, de alinhamento e destravamento do céu sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ontem, aliás, desde domingo à noite, vem sido derramado sempre, mas nós contamos pela semana, né, que antecede o seminário. Domingo à noite foi ministrada a palavra também sobre Ezequiel, capítulo 37, falando sobre, né, o vale de ossos secos, que a mão do Senhor é... Também a irmã Lina ministrando a palavra, ela ministrou o tempo todo sobre, ela discorreu o tempo todo ali sobre o vale de ossos secos, sobre o capítulo de Ezequiel 37, e nós podemos ter a plena convicção, a plena certeza de que a mão do Senhor é sobre a minha vida, e a mão do Senhor é sobre a tua vida. Eu gostaria de pedir para que nós abríssemos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, 18 e 19. Enquanto isso, vocês abrem. Volta só um pouquinho para mim. Oi? Aqui, só um pouquinho. O reino de Deus se move por princípios, governo e manifestação. Em Cristo esse governo é restaurado. E nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso para dar uma introdução para o nosso texto de hoje. Mateus 28, 18 e 19. Eu não abri meu. Diz que Jesus nos deu toda a autoridade. E chegando, Mateus 28, versículo 18 e 19, diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo esse poder. Logo depois, aliás, aqui foi onde cumpriu a promessa. Aqui foi onde ele cumpriu a promessa, onde ele disse aqui que ele daria esse poder. E em Mateus 16, versículo 19, foi onde ele fala ali para os discípulos que ele entrega esse poder. Jesus, ele tem todo o poder e ele dá para mim e para você. Por isso nós temos toda a autoridade. Na oração aqui eu ouvi, e o tempo todo nós viemos falando, né, que nós oramos, nós temos toda a autoridade no nome de Jesus. E aqui ele vem falando, demonstrando para nós que essa autoridade ele nos entregou. Jesus nos deu autoridade, nos entregou as chaves do reino. Isso significa que tudo que está ligado no céu, eu posso ligar aqui na terra, e aquilo que está desligado no céu eu posso desligar aqui na terra. Isso é poderoso, isso muda tudo. Isso muda tudo. Aleluia.
E nós vemos que Deus ele tinha ali um plano maior, porque Satanás ele veio e tomou essas chaves para si, tirou do homem e da mulher ali no Jardim do Éden, e Jesus veio. Depois Deus tinha um plano perfeito, como nós cantamos, na minha mente vem as músicas direto, e Deus ele tinha um plano perfeito, e ele mandou o seu filho, que disse isso, entregou essa autoridade de volta para nós. Satanás, ele foi entregue a ele essa autoridade através de Adão e Eva, mas especificamente através de Eva. Ela entregou essa autoridade para ele, e Jesus vai e resgata novamente essa autoridade, as chaves ali dos céus, aleluia, e do inferno. Ele aleluia. E quando a gente adora, quando ministra, quando ora, nós estamos pisando num solo profético que conecta o céu. E esse solo carrega cura, libertação, transformação. E eu creio que hoje Deus quer lembrar você que você tem as chaves do reino. Você carrega a autoridade, você carrega o som que destrava céus e fecha as portas do inferno. Aleluia. Pode, procurando onde eu estou, pode passar. Isso. Jesus nos deu autoridade, nos entregou as chaves do reino. Isso significa que tudo que nós já ligamos aqui em oração já foi ligado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali pensando e me recordando da frase do meu marido quando ele vai ministrar a palavra. E ele, gente, eu não sou pastor e eu não sou pregador, ele fala, Eu sou somente um professor de escola bíblica dominical. Também não sou pregadora, na verdade é a segunda vez que eu ministro a palavra. E aqui está assim, barriga então. Mas eu creio que o Senhor ele preparou algo especial. Na verdade, ele já desde o início do culto, desde a abertura, o Senhor ele tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. E o reino de Deus ele se move por princípios, por governo, por manifestação. Desde o princípio, Deus entregou ao homem o governo sobre a criação. O plano sempre foi que a terra estivesse alinhada com o céu, refletindo sua glória, sua beleza e sua ordem. Mas quando o pecado entrou, tudo isso virou de ponta cabeça. E o homem perdeu esse domínio que Deus deu a ele ali no Jardim do Éden. Voltou. E ele perdeu esse domínio. Logo nós vemos ali em Mateus que ele entrega novamente esse domínio para o homem. Aleluia. Isso significa que Deus não apenas nos chamou para sermos adoradores, mas também legisladores espirituais, filhos que sabem quem são, que entendem sua identidade e que se posicionam no mundo espiritual para manifestar o reino na terra. Aleluia. O que você ligar na terra, você pode ter certeza que vai ser ligado, porque o Senhor ele te posicionou. E depois dessa introdução, nós temos aqui a plena certeza de que nós podemos ter essa autoridade, que nós temos essa autoridade que Cristo nos outorgou, e nós podemos exercer todas essas manifestações do Espírito através de uma credencial. Ele deu uma credencial para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E essa credencial chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E no primeiro ponto, nós vemos sopro novo. É o nosso primeiro ponto. Está em Atos 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Nós temos falado muito desse versículo, já foi orado esse versículo. Eu estava em casa ouvindo a mensagem do culto dos jovens. Foi dos jovens? Foi. No culto dos jovens, o meu filho abriu o culto falando com esse versículo. E eu orei esse versículo no louvor. Alguém que ministrou a palavra depois, a oração ministrou esse versículo e na palavra também. Então esse mês Deus
quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele está disponível para mim e para você. Basta que nós abrimos ali nosso coração para que Ele entre. Aleluia. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Aleluia. E como já foi dito, o plano de fundo todo aqui de Atos capítulo 2, os discípulos estavam com medo, estavam escondidos, estavam com medo de quem encontrasse eles ali, por eles seguirem Jesus. E de repente, eles estavam ali unidos, eles estavam em unanimidade, orando o tempo todo, buscando o enchimento do Espírito Santo. Que na verdade, naquele momento, eu acredito que eles nem sabiam ainda o que era. Porque o Espírito Santo, a Bíblia relata que foi nesse exato momento que o Espírito Santo veio sobre eles. E de repente veio um som do céu, como de um vento muito forte. O mover de Deus começa com o sopro. Representa o Espírito Santo trazendo vida, ativação, renovo e direção. Assim como Deus soprou em Adão, Gênesis 2:7, Ele sopra sobre nós para gerar vida no Espírito, para acordar dons adormecidos, renovar forças e destravar destinos. Sem o sopro, não há vida, não há revelação. Precisamos estar sensíveis ao vento do Espírito. É Ele quem inicia o mover profético. Eu acredito que estamos atentos, nós já percebemos esse mover todos esses dias aqui na igreja. Hoje, então, domingo, ontem, o Espírito Santo ele tem se feito presente neste lugar, tem estado presente neste lugar. Como eu já ouvi muitas vezes ministrações dizendo que não tem como alguém dizer que Deus não está falando. Será como eu entrei? Será que o meu coração está aberto? Será que o meu coração está aberto para ouvir a voz do Senhor? Porque o Senhor, Ele o tempo todo Ele vem falando conosco. Ele fala através da palavra, Ele fala através de louvores, até de uma simples série de TV. Esses dias eu estava assistindo, só não me recordo qual, e eu falei, nossa, eu vou ter que parar. Parei e anotei. Porque Deus, Ele fala conosco a todo instante. A todo instante Ele tira para nos ensinar. E aqui nós vemos que esse vento muito forte em Atos 2 é o sopro do Espírito Santo, é o próprio Deus trazendo vida, ativando e renovando o seu povo. Assim como o sopro da vida, a música, o Espírito sopra sobre nós para liberar o avivamento. Aleluia. E o nosso tema, eu acabei nem falando para ser reto, né? Mas a pessoa aqui tá nervosa. E o nosso tema aqui dentro do avivamento, nosso tema é sobre adoração. E enquanto eu falava aqui, eu disse, enquanto você ora, enquanto você ministra a palavra, enquanto você cuida de cada detalhe aqui na casa do Senhor, você está adorando. Enquanto nós estamos lavando a louça em casa, nós estamos adorando. Enquanto nós estamos fazendo qualquer coisa no dia a dia, nós estamos já adorando ao Senhor. Então a adoração, ela não é somente música. A adoração, ela é um estilo de vida. É um estilo de vida, é aquilo que eu respiro, na verdade. É aquilo que o Senhor plantou em mim, é aquilo que eu sou. É a nossa essência. A nossa essência é o quê? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que Ele soprou em nós. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. 2. Fogo que incendeia. Atos 2:3. E viram línguas como as de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Depois do sopro veio o fogo. O fogo purifica, ele queima impurezas, ele traz paixão, intensidade e capacitação sobrenatural. Aleluia! Estávamos falando ontem, acho que ontem, conversando em casa. A gente em casa sempre falando sobre alguma coisa nesse sentido. E ontem estávamos falando sobre dons. E
e estávamos discorrendo, né, quais são os dons do Pai, dons do Filho. E aí, de repente, nós estávamos falando sobre um determinado dom. Eu falei, acho que esse daí é o dom do Filho, é o dom de Jesus. Ele dá pra gente, para nós podermos, né, seguir. E aí, ele me perguntou sobre um outro dom. Eu falei, não, esse é do Espírito. Você recebe depois. Aí ele, mãe, mas eu dou aula. Eu falei, você dá aula? Você já recebeu. É um dom, um talento inato que o Senhor te deu. Talento inato que o Senhor te deu. Você já nasceu com ele. Esse é um dom do Pai. Nós estávamos falando sobre isso. E o Espírito Santo, ele vem e ele derrama sobre as suas habilidades. Às vezes nós temos determinadas habilidades que nós não usamos aqui, em específico, usamos no nosso trabalho. E muitas vezes o Senhor traz também para cá, para a casa dele, para usar para ele. Ou mesmo no trabalho nós estamos usando para ele, falando dele. E ele derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. Para que isso seja, essa habilidade que nós temos, para que ela seja, não me encontro a palavra, para que ela fique maior. Para que nós possamos exercer ainda de melhor maneira essa habilidade que ele deu para nós. Muitas vezes ele vem com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Fogo também significa presença manifesta de Deus, autoridade e poder. Aleluia. Aqui Deus está equipando, capacitando e incentivando corações com amor, temor e desejo. Desejo ardente por sua glória. Além de aquecer, o fogo também destrói fortalezas das trevas, como já estávamos falando. Aleluia. Eu coloquei uma pergunta: o que precisa ser queimado hoje na sua vida? O que Deus quer incendiar para que você viva o reino com maior intensidade? São palavras para que nós possamos guardar para nós, não precisa responder. Guardar para nós e refletirmos. Ponto 3. Brotos de esperança. Foi aqui nesse ponto que nasceu toda a mensagem, na verdade. Brotos de esperança. Esse versículo de Isaías 43, versículo 19, não dá para enxergar. Isaías 43, 19. Gostaria que vocês abrissem, por favor. Esse versículo, ele... Acho que o ano passado inteiro, o ano todo, esse ano, toda hora ele volta à minha mente, porque o Senhor, ele tem feito coisas novas, e muitas vezes nós estamos tão distraídos conosco, com as nossas coisas, que nós não percebemos aquilo que Deus tem feito. Eis que faço, Deus está dizendo hoje, essa parte é minha. Eis que faço uma coisa nova, está nascendo, já está surgindo. Você não percebe? Até no deserto eu faço caminho, até no ermo eu faço brotar vida. O que parecia impossível, seco, sem vida, Deus está trazendo esperança, crescimento e futuro. Aleluia, Deus está trazendo vida. Eu não sei o que você tem depositado no altar do Senhor. Eu não conheço os seus problemas, não conheço as suas dificuldades. Mas o que eu sei é que Ele tem dito. Várias vezes eu tenho ouvido aqui, o Senhor está trazendo vida. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo vida. E vida. E vida. Aleluia. Eu gostaria de pedir para as meninas entregarem, por favor. É um lembrete para vocês. É um broto. Um lembrete para que vocês tenham na mão que o Senhor está trazendo vida. Esse broto representa essa vida que o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, que Ele está soprando sobre mim, sobre você. Aleluia. Após o sopro e o fogo surge vida, esperança, crescimento e promessa. Vida, esperança, crescimento e promessa. O broto representa o que está começando. Aleluia. Deus está germinando algo novo, ativando futuros, trazendo à existência o que parecia morto. Aleluia. Profetiza, ó Filho do Homem, profetiza sobre esses ossos secos. Será que pode voltar à vida? Aleluia. Será?
Carolina por ter trazido os brotinhos para mim, que eu não sabia nem onde encontrar. Isso que você está olhando nessa noite. Oh, Deus. Eu acho que eu não coloquei a oração. Não coloquei. Eu vou orar com vocês. Eu não escrevi. E eu ia fazer a oração para vocês, para entregar, mas não consegui, não deu tempo. Esse broto é mais do que uma plantinha. Ele é um sinal visível de uma verdade invisível. Deus está te entregando hoje um memorial, uma semente viva, um decreto físico de que há esperança, há futuro, há vida e há promessas germinando no teu caminho, amém? Ontem foi declarado isso aqui nesse altar, que há esperança para a árvore, que mesmo quando ela for cortada, ao cheiro das águas ela brotará, aleluia. Assim como esse broto carrega vida, promessa e futuro, Deus te entrega hoje uma semente viva, um broto de algo novo no Espírito. Oh Deus, em teu nome, Jesus, em teu nome nós consagramos, papai, esses brotos como um sinal profético, Senhor. Que a vida que está presente aqui represente o crescimento, o renovo, a esperança, os sonhos, os ministérios, as promessas e os projetos que o Senhor está ativando neste dia na vida de cada filho teu. Que tudo aquilo que estava seco, morto, paralisado, hoje receba vida, sopro e crescimento em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor, nisso que nós acabamos de orar. Nós cremos, Deus, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que Tu se faz presente nesse lugar, que é o Senhor quem traz as suas águas, as águas purificadoras que saem do trono e vão, Senhor, inundando. Oh Deus, vão curando, vão restaurando, vão trazendo vida. Nós cremos, Deus, nós cremos. Aleluia. É nesse solo profético que nós estamos pisando nessa noite. Esse solo profético que toca o céu. Aleluia. Esse solo profético da adoração. Quando nós adoramos, Ele batalha por nós nas regiões celestiais. Aleluia. 4. Unidade em harmonia. E eu estava... enquanto nós estávamos aqui orando, ou mesmo louvando, eu estava ali pensando, nossa, aqui o versículo, de Atos 2:1, todos estavam reunidos no mesmo lugar em unidade, e eu pensando ali, nossa Deus, olha que harmonia, todos aqui entoando cânticos em adoração a Ti, bendizendo Teu nome, exaltando Teu nome, depois todos nós orando, uma pessoa com o microfone orando, mas as outras também juntas em concordância com a oração. Não há mover plenos sem unidade. Aleluia. O som profético do céu se manifesta onde há harmonia, comunhão, alinhamento dos corações e propósitos. Nada acontece no céu sem unidade. A unidade gera som, ela gera alinhamento, ela gera presença e derramar do Espírito Santo. Quando há divisão, o som trava. Oh Deus, quando há unidade, o som sobe e toca o céu e ele desce como uma nuvem de glória sobre nós, amém? É isso que acontece quando você adora, quando você exalta, quando você não somente pede para Deus, mas quando você adora Ele, você diz, Deus, Tu és grande. Quando você declara os atributos de Deus, o que são os atributos de Deus? Deus, Tu és maravilhoso, Tu és Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Tu és El Elyon, Tu és o grande El Shaddai. Deus, Senhor, Tu és o príncipe da paz, Pai da eternidade, santo.
Isso, quando nós fazemos isso, estamos adorando a Ele. E quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos que logo o nosso vocabulário acaba, porque nós não sabemos ainda como adorá-lo, como Ele é merecedor. E essa é a minha oração desde esse ano, 24 anos, quando Ele me resgatou. Deus, me ensina a te adorar. Deus, me ensina a te adorar, porque eu não sei. E na adoração, na intercessão, no corpo de Cristo, o som que toca o céu, ele só acontece quando os corações estão alinhados. Dê-nos corações alinhados nessa noite, papai. Dê-nos corações alinhados contigo. Dê-nos corações de adoradores alinhados contigo, Espírito Santo de Deus. Que a tua melodia flua através de nós, para que vidas, Pai, sejam salvas, para que mais pessoas conheçam, Senhor, sobre isso, tudo isso que nós estamos aprendendo, tudo isso que nós já estamos colocando em prática, para que mais pessoas possam aprender, Senhor, que elas não precisam viver, Senhor, presas nas correntes, Pai, do inferno, Senhor, presas por Satanás. Oh Deus, em nome de Jesus, dê-nos, Pai, a tua ousadia para proclamarmos o teu reino, Jesus. O seu som está somando ou está gerando ruído? Deus está nos chamando para uma afinação espiritual com o céu e uns com os outros. Você tem que se afinar com seu irmão, será? Eu não sei, eu não conheço teu coração, mas eu me recordo até hoje, quando foi para eu me batizar, e aí eu aprendi que quando você vai oferecer uma oferta no altar do Senhor, você tem que primeiro, se você tem algo com seu irmão, você tem que primeiro ir lá e pedir perdão pro seu irmão. Nossa, me recordo até hoje. Tá bom? Vamos lá, Deus. Fui lá pedir perdão pra pessoa. A pessoa até hoje não me perdoou, gente. 24 anos. Mas daí o pastor da época falou pra mim: a sua parte você fez. Você foi lá. Então você está correta com o Senhor. E será que nós estamos, Deus está nos chamando nessa noite para uma afinação espiritual com o céu e com os nossos irmãos. Ponto 5, a adoração, o solo profético que toca o céu. Salmo 150, que todos, eu acredito que a maioria deve saber de cor, né? Tudo, né? O que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, em outras versões. E esse é o ponto central. A adoração, ela não é só música. A adoração é governo. A adoração é som que movimenta o céu e trava o inferno, amém? A adoração, ela faz um mover que nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Oh, Senhor, muitas vezes eu falo: Deus, me dá visão de águia, Senhor. Mas a palavra diz que Moisés, ele subia para poder falar com Deus, para que Deus desse as diretrizes para ele. Só assim nós conseguiremos, quando nós subimos, quando nós estamos na presença dele. Quando você entende que adorar é pisar em solo profético, você entende que seus pés estão legislando, abrindo e fechando portais, liberando cura, vida, transformação. Cada vez que nós adoramos, acontece tudo isso e nós não conseguimos ver. Nós não vemos. Muitas vezes o Senhor, ele nos mostra para que nós possamos ter, a nossa fé fique mais forte, fortificada, fortalecida. Muitas vezes o Senhor nos mostra, mas muitas vezes acontecem coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Aleluia.
Deus, nessa noite, Senhor, nós entendemos, papai, nós entendemos o nosso papel. Nós entendemos o nosso papel, Senhor. Nosso papel, Deus, aqui na tua casa, nosso papel, Senhor, lá fora, que nós somos, Senhor, os teus embaixadores, Senhor. Nós levamos, nós carregamos a tua presença, Deus. Aqui nós estamos pisando em solo profético, Senhor. Aqui, Senhor, quando eu te adoro, oh Deus, quando a tua igreja em unanimidade te adora, Senhor, a cura, a libertação, Senhor, e não somente aqui nessas paredes. Oh Deus, tem transformado, Senhor, eu acredito, Senhor, ao redor, aqui onde a tua casa está, Deus, em nome de Jesus, papai. Deus não te chamou apenas para cantar, Deus não te chamou apenas para orar, Deus não te chamou apenas para ministrar a palavra, Deus não te chamou apenas para fazer algo aqui na casa dele. Ele te chamou para governar. Aleluia. Quando você abre sua boca para adorar, você está liberando no Espírito aquilo que está no céu. Aleluia. Quando você pisa no solo profético da adoração, você não só sente, você governa, você legisla, aleluia, você estabelece decretos, você tranca portas que o inferno tentou abrir contra você e a sua casa, você abre portas do céu. Você não é espectador, você é legislador, aleluia. Você estabelece no natural o que Deus já determinou no sobrenatural. Você tem as chaves, você carrega o som que toca o céu, mas também fecha o inferno. Vocês perceberam quanto poder vocês têm? Quando nós paramos para pensar nisso, eu não sei vocês, mas eu fico tremendamente encantada. Quando eu vejo essas coisas, quando eu aprendo mais, eu fico muito encantada com as coisas de Deus. E eu acredito que isso seja esse fogo que nós falamos lá no início, ponto 2. Esse fogo é o fogo que queima em nós, é o fogo que traz paixão. Esse é o fogo que mesmo quando você está dolorida, caída, às vezes, eu costumo dizer que muitas vezes eu postei no meu status várias posições de oração, e uma delas era deitada. Falei, nossa, isso aí tem também, porque era a minha posição. Muitas vezes eu ia sozinha para a igreja e eu estava assim, desolada. Deus, tem certeza, Senhor? Eu ia lá e chorava. Deus, não é isso, não é isso que o Senhor quer, né? Não é possível que o Senhor me chamou para fazer isso. E eu ia, o Senhor saía de lá renovada, aí o Senhor confirmava no meu coração, é isso. Voltava para casa, amém, Deus, morrendo de medo, morrendo de nervoso, assim. Amém, Senhor, eu vou, porque o Senhor disse que é isso que o Senhor quer de mim. E quando o Espírito Santo vem e ele te faz sentir esse toque inconfundível que só ele tem, que só ele traz, você não troca, você não desiste, você pode chorar, você vem arrastado para a casa dele. Se você não consegue, o pastor, ele te ajuda. Mas venha, porque você tem convicção do seu chamado. Você tem convicção daquele que te arregimentou, daquele que te chamou. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, papai. Obrigada, Deus. Nessa noite nós celebramos, Pai, nós temos vida. Nós celebramos já nessa noite, Senhor. Nós celebramos, nós queremos, Senhor, dar testemunhos de tudo aquilo que o Senhor já fez. Nós já temos visto o Teu agir. Nós temos visto já, Senhor. E amanhã tem muito mais, Senhor, para nós. Muito mais o Senhor tem, Deus. O reino não termina na ativação. Ele segue em movimento. Nós celebramos aquilo que Deus fez, mas também entramos na expectativa santa do que Ele continuará fazendo. Aleluia. É o envio, é a consciência. Se eu carrego o som do céu, eu carrego isso no meu dia a dia, na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, no meu ministério. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito,
Obrigada, Espírito Santo de Deus.